Fala pessoal, meu nome é Benito, sou professor de Biologia e hoje nós vamos ter uma aula sobre tipos de reprodução sexuada em organismos uni- e pluricelulares. Pessoal, um dos principais tipos de reprodução sexuada a gente colocou aqui nessa tabela e o primeiro é a conjugação, tá certo? A conjugação envolve duas células unicelulares, tá certo? Uma célula vai ter a função doadora e a outra célula receptora. A doadora, ela é portadora de uma estrutura de DNA que nós chamamos de plasmídio, tá certo? Que é essa estrutura redonda aqui. A célula receptora, ela não tem o plasmídio. Então, esses organismos aqui vão trocar partes de DNA, tá certo? Então, por isso a reprodução sexuada. Reprodução sexuada sempre há troca de material genético. Pessoal, então, depois de formar essa ponte citoplasmática aqui entre as duas células, esse plasmídio é replicado e é transferido da célula doadora para a célula receptora. E no final desse processo, as duas células são portadoras desse plasmídio, tá certo? Esse método, então, nós chamamos de conjugação, perfeito? Galera, outro método de reprodução sexuada em organismos unicelulares é a transformação. A transformação nada mais é que um organismo que morre no ambiente, tá certo? Sua carga genética aqui acaba sendo degradada no ambiente em pedaços menores, perfeito? Um outro organismo presente nesse ambiente entra em contato com esse DNA, esses fragmentos de DNA, e absorve alguns fragmentos desse DNA, tá certo? Esse DNA, então, posteriormente, ele vai ser incorporado ao genoma da célula, tá certo? Então, no final desse processo, nós temos uma célula híbrida, tá certo? Com uma parte do DNA original adicionado desses fragmentos de DNA que ela encontrou no ambiente. Então, essa é a transformação. Pessoal, outra forma de reprodução sexuada importante é a fecundação, tá certo? A fecundação ela pode ser tanto interna quanto externa. A interna nos mamíferos, tá certo? A externa nos peixes e nos anfíbios. A externa, a fecundação é sempre feita no ambiente, perfeito? Ok. A fecundação, então, ela precisa ter a fusão de duas células, que nós chamamos de gameta, tá certo? Esses gametas têm carga genética N, tá certo? E na fusão desses dois gametas, nós vamos ter, por fecundação, nós vamos ter a formação de um zigoto, 2N. N mais N, 2N, tá certo? Esse zigoto, então, se desenvolve por mitose, perfeito? E se desenvolve um organismo adulto, também 2N. Esse organismo adulto vai produzir futuramente células reprodutoras, os gametas, haploides, N. E esse processo em que o adulto produz gametas, nós chamamos de meiose. Meiose. Então, meiose é o processo pelo qual o adulto faz gametas, perfeito? E a gente fecha esse ciclo de fecundação. Pessoal, uma coisa muito importante aqui que envolve as trocas genéticas aqui, né? Os gametas de um indivíduo se fundem com outro indivíduo. Uma outra forma ainda de gerar diversidade nesse sistema seria o crossing over. Crossing over, perfeito? O crossing over é uma fase da meiose que ocorre na subfase paquíteno da prófase 1 da meiose, perfeito? Super importante isso daqui. Então, nesse processo, pessoal, ocorrem trocas de partes dos cromossomos homólogos, perfeito? Então, mais um fator para gerar diversidade, além de um gameta de um indivíduo se fundir com gameta de outro indivíduo. Pessoal, é isso.